No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mês de abril, mês de aniversário do Minuto da Unicidade. Parabéns, uma data muito importante, são 7 anos aqui falando deste tema. Um dos textos que as pessoas usam para, de repente, contradizer aquilo que eu falo, está lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então ele diz, olha, por quê? Porque perguntavam, aí você vai ler o contexto, e o que eles perguntam? Na sequência, o verso 20, se ele era o Cristo. Então ele responde: Deus nunca foi visto por ninguém. Mas quem é o Cristo? A gente tem falado aqui diuturnamente, ao longo desses 7 anos do Minuto da Unicidade, quem é de fato o Cristo. Mas ele usa uma expressão que muitos trinitários, os que creem em 3, diz assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho que está no seio do Pai, o Filho unigênito, essa palavra unigênito é o que diferencia, é o que nos dá um entendimento muito interessante. Nós falaremos disso, podemos falar, já temos falado, mas podemos falar mais. Mas hoje nós não vamos concluir esse tema, amanhã nós vamos dar continuidade a ele, tá bom? Vamos falar desse assunto importante aqui, muito importante. Por quê? Esse texto, essa frase aqui, que os trinitários usam para me contrapor, ela é interessante por quê? Porque ela joga por terra a própria tese da doutrina trinitária, porque a doutrina trinitária, ela diz o quê? Que os 3 são iguais. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Pode pegar o credo atanasiano, pode pegar o credo apostólico, pode pegar o estatuto da tua igreja, pode pegar aí, apanhar, né? Pode observar os livros de teologia sistemática, tem vários aí na internet. Todos esses materiais, eles, a própria definição trinitária do Concílio de Nicéia, com base no credo atanasiano, diz o quê? Que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas, quando o trinitário que crê que o Filho é Deus, chega e usa esse texto para dizer Deus nunca foi visto por ninguém, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, como é que fica a questão? Eis a questão, é ou não é Deus? Porque João, o próprio João, o evangelista que escreveu, narrou esse fato, relatou essas palavras de João Batista. Quem relatou foi o João Evangelista. Ele mesmo lá, em 1 João 5:7, capítulo 5, verso 20, 1 João 20, o 7 está adulterado em muitas Bíblias, mas o 20 diz que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro isso estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este quem? Seu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como que o próprio João escreve que Deus nunca foi visto por ninguém? Primeiro ponto. E João não fala isso uma vez só, não. Olha o que João diz lá. Eu citei 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 4, no verso 12. Sabe o que João diz? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito, e em nós é perfeito o seu amor. Então, ninguém jamais viu a Deus. Olha que palavra.
ninguém jamais viu a Deus. E é nessa tecla que ficam os trinitarianos. Como assim, Tony? Ninguém viu a Deus. João fala isso em 2 ocasiões ou mais. Mas o próprio João que fala isso, ele fala que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, por que João está dizendo isso? Ele está sendo contraditório em suas próprias palavras. Eu não estou recorrendo nem a outros autores bíblicos por enquanto. No Minuto da Unicidade dessa segunda-feira, eu não estou indo consultar ninguém. Só estou citando aqui palavras de João. O próprio João Evangelista, que disse isso aqui, ninguém jamais viu a Deus. 1 João 4,12. O próprio João Evangelista, lá no capítulo 20, verso 28, quando Tomé vê Jesus, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Ora, peraí, João, Tomé está dizendo, você viu, você ouviu, você anotou o que Tomé disse para Jesus, a expressão que ele fala ao se referir olhando para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou o quê? Ele repreendeu Tomé? Não, peraí, Tomé, Deus eu não sou Deus, ninguém viu Deus, não. Ele falou: porque você me viu, você creu? E se Deus é o Pai, Filipe, outro apóstolo, isso João é quem escreve, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O senhor está falando tanto do Pai, a gente não viu o Pai ainda? Jesus fala o quê? Jesus diz o quê? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. João, Evangelho de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 14, do verso 7 até o 9, se apresenta como o Pai, o Deus que nunca foi visto por ninguém. Mas vamos consultar outra palavra de João. Aonde eu comecei a ler 1,18, diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Quando você vai ler o capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz que o verbo era Deus. Olha, trinitário, o texto que você usa para mim aí, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui vocês veem isso aqui como 2 pessoas. Jesus é a palavra, é o verbo que estava junto com Deus, né? Ele estava com Deus no princípio, no versículo 2, eu estou lendo o mesmo capítulo aqui, fazendo uma exegese no mesmo capítulo, E o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Ele está dizendo que era o quê? Deus. Aí no verso 14, ele diz: e o verbo, que era Deus, que ele falava no começo, se fez carne. O verbo era quem? E o verbo era Deus, né? Aí o verso 14 diz: e o verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez carne. João está falando: e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Você está entendendo? Ele entra em contradição o tempo inteiro. E essa figura do português, figura de linguagem, a figura da contradição, está aí, o tempo inteiro nos próprios relatos de João. E aí então vamos desqualificar tudo que foi escrito por João, porque ele está entrando em contradição o tempo inteiro aqui, porque ele diz que Deus, o verbo era Deus e Deus se fez carne, e logo depois ele diz: olha, não, Deus nunca foi visto por ninguém, por alguém, ninguém jamais viu. O que está acontecendo com a cabeça de João? Não é com a cabeça de João, é com a cabeça da teologia do mistério da Santíssima Trindade. Como não resolvemos isso, então nós damos para isso o mistério da Santíssima Trindade. Quem deu isso não foram os apóstolos. Isso é ideia de Concílio de Nicéia, isso é ideia de Atanásio, isso é ideia de Tertuliano, que foi o primeiro a se afastar da fé e a inventar essa questão de trindade, logo no 2º século. Isso vem da cabeça do filósofo Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho da Igreja Católica, que seus relatos são amados e adorados e muito bem louvados pelos trinitários de modo em geral. Então amanhã a gente continua falando desse assunto, para a gente saber se Deus foi visto por ninguém, por alguém jamais viu a Deus. Se viu, se o texto que a gente coloca aqui, a gente cita muitos textos, por exemplo, Romanos 9:5 diz que Jesus é Deus sobre todos. Paulo escreve para
Timóteo, né? Em 1 Timóteo 3,16, diz que Deus foi manifestado em carne. Muitos vêm aqui dizendo, não, esse texto está mexido, está adulterado. Não, Deus foi manifestado, está na família 35, está em muitos textos originais, depois foi substituído por aquele, né? De qualquer forma, isso não desmerece, né? O fato de Deus ter se manifestado em carne, porque o próprio verbo, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, então Deus se fez carne. Se o verbo era Deus e o verbo se fez carne, então Jesus é Deus. O João diz que é o verdadeiro Deus, inclusive, 1 João 5,20. Então, não adianta você botar um X aí em 1 Timóteo 3,16, porque nós teremos aí também Tito 2,13, 14, diz que ele é o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz Pedro escrevendo, Pedro, outro apóstolo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro que está falando isso, que ele é nosso grande, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. 2 Pedro 1, verso 1. Que igualmente alcançaram fé preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. É muito forte. Mas como é que Deus nunca foi visto por ninguém se os apóstolos chamam ele de Deus, de grande Deus e Salvador, ainda por cima? É ou não é? Você que crê no mistério da Trindade, é Deus ou não é? Você não pode dizer que ele é Deus, é tão Deus igual ao Pai, e depois diz aqui, usa um texto para mim dizendo que nunca foi visto por ninguém. Certo? Então amanhã não perca, eu vou continuar esse assunto e você que acompanha aqui o nosso programa. Forte abraço, até amanhã. Minuto da Unicidade.